Como será que o Super 11 sairia no nosso Campeonato Brasileiro? Será que eles conseguiriam vencer o Flamengo em um Maraca lotado? O Palmeiras, depois de abrir em 2-0 no primeiro tempo e depois o Abel Ferreira fazer um contrato com o diabo para virarem o jogo? É sobre isso que iremos falar hoje. Eu sou o Narrador 42 e seja bem-vindo ao meu canal. Não esqueça de se inscrever, deixar um like no vídeo. Então, bora nessa! O Super 11 com Wendel, Goenji, Kido, Fubuki, Kazemaru e companhia chega para disputar a Série A do Brasileirão. O elenco é extremamente talentoso, mas vem de futebol super estilizado, cheio de técnicas especiais e vai precisar lidar com gramados ruins, calor, retrancas e o VAR. Eles decidem se hospedar em São Paulo, pois prometeram um estádio com instalações tudo certinho já e ficaram com medo de irem para algum lugar como Rio de Janeiro por saberem da agressividade altíssima das torcidas cariocas. Eles desembarcam no Brasil em meio a uma chuva quente e o som de tambores de torcida vindo do aeroporto. Endo pisa com o chão e sente o ar úmido, diferente do Japão. Ele sorri e fala coisas como: "O futebol aqui tem cheiro de alma". O clube japonês foi convidado para disputar o Brasileirão Série A, um torneio longo, intenso e muito mais físico de tudo que já enfrentaram. Ibiki, o técnico, organiza uma reunião de planejamento com os jogadores. Não basta ter técnicas especiais, aqui os gramados, o clima e as viagens vão testar o espírito de vocês mais do que qualquer partida. O time se instala em São Paulo, baseando no CT de Ponta, em Campinas. O preparador físico local, professor Zé Milton, olha o elenco com ceticismo. Esses meninos pulam, giram no ar para dar chute, mas aguentam jogar quarta e domingo no calor do Ceará? E Bic sorri com calma. O plano é claro: treinar resistência é aclimatação. Longas corridas sob o sol, treinos de altitudes. Rodízios de elenco, técnicas especiais gastam uma energia absurda, então cada jogador só poderia usá-las poucas vezes nos jogos. E adaptação tática: jogadas impossíveis passam a ser aplicadas de forma realista, mais como jogadas ensaiadas e menos como magia. Agora vamos falar como seria a opinião dos jogadores e primeiras impressões do nosso país e jogadores que gostam bastante. O Endo, a primeira impressão dele foi que ele se apaixonou instantaneamente. Os barulhos das arquibancadas, os vendedores de churrasquinho, o som de samba misturado com um grito de gol, ele parecia uma criança em um parque. Ficava maravilhado vendo torcedores chorando de emoção, algo que no Japão era muito raro. A sua adaptação: ele começou a treinar descalço com o garoto das favelas, dizendo que queria sentir o futebol com os pés do povo. Os brasileiros apelidaram ele até de Endo do Povo. Reação emocional: chorou vendo um jogo no Fonte Nova quando viu a torcida cantar o hino em coro. Disse que nunca tinha sentido algo tão sincero. O seu ídolo brasileiro é o Rogério Ceni, pela liderança e pela paixão. Endo até tenta cobrar falta nos treinos depois que descobre quem ele é. A primeira impressão do Goenji foi que achou o Brasil bagunçado demais. O barulho, os abraços, a informalidade, tudo que assustava ele no começo. A adaptação foi mais depois de conhecer outros jogadores brasileiros. Goenji percebeu que a força e a paixão podiam andar juntas. Começou a rir mais, festejar os gols sem medo. Sua reação emocional foi que numa coletiva o repórter perguntou o que ele achou da torcida brasileira e o Goenji respondeu de olhos marejados: "Eles gritam como se o coração fosse explodir, quero jogar assim também". Seu ídolo brasileiro é o Ronaldo Fenômeno, pela superação, humildade e pela origem simples. Goenji começa a estudar sua trajetória e se inspira para nunca desistir. Já o Kido ficou impressionado com a criatividade tática brasileira, o caos organizado. A adaptação dele foi que no começo ele queria aplicar técnicas rígidas, mas percebeu que o improviso é uma forma de inteligência. Aprendeu português rápido para entender o jeito dos jogadores locais. Sua reação emocional foi que chorou indiscretamente quando um menino de rua lhe disse: "Quero ser igual a você, que pensa o futebol". Foi a primeira vez que ele sentiu que o conhecimento também podia inspirar. Seu ídolo brasileiro é o Zico. O Kido estudou como se fosse uma lenda viva, a mente e o coração em harmonia. Nas viagens, um real problema aparecia para os estrangeiros. A primeira sequência de jogos traz um verdadeiro choque de realidade. O time viaja mais de 20 mil quilômetros em 2 meses, cruzando o país de norte a sul. Os voos longos, os fusos horários e o calor pegam pesado. Kazemaru, acostumado a correr como o vento, sente as pernas pesadas no jogo em Cuiabá. Endo começa a perder a voz de tanto gritar em estádios lotados e abafados. A Aki ajuda os companheiros com remédios naturais e isotônicos caseiros feitos de frutas brasileiras. E até um repórter da Globo disse que o espírito de luta deles é admirável, mas o Brasileirão cobra caro de quem acredita em milagres. Nas coletivas de imprensa seria algo muito mais tranquilo para a maioria. Aqui está a declaração de alguns jogadores. O Endo diria: "Nós viemos aprender com o Brasil. O futebol daqui tem alma. Não jogamos contra adversários, jogamos contra o nosso limite. Cada partida é uma oportunidade de crescer."
A tradução do intérprete causou comoção e o jornalista ri da formalidade japonesa. O Goenji diria algo como: não vim para fazer show, vim para fazer gol. E se o goleiro defender, o próximo vai ser mais forte. Os repórteres riem, achando que é provocação, um tipo de Haaland japonês com alma poética. Já o Kido diria: estudamos as táticas do Abel Ferreira e do Felipe Luiz. São gênios de improviso. Vamos tentar responder com raciocínio e espírito. Os jornalistas cochicham: esse aí parece um técnico de xadrez, não um jogador. A reação da imprensa seria muito positiva, dada a formalidade e respeito que os japoneses estavam tendo em nosso país. Mas as declarações do craque Neto dos donos da bola pegaram todos de surpresa. O que esse time aí, o tal de Super 11? Para! Os caras estão metendo chute de fogo, mão fantasma? Ô louco, bicho, isso é futebol ou Dragon Ball, mano? Mas vou te falar uma coisa, viu? Esse goleirinho aí, o Endo, pegou um pênalti do Arrasca no Maraca. O menino é monstro. Se ele fosse do Corinthians, a gente tava na Libertadores já. Agora, aquele loirinho lá, o Goenji, rapaz, o cara chuta que parece um foguete da NASA, meu irmão. Mas ó, falar a real, esses japas estão ensinando a molecada aqui o que é respeito, o que é jogar sorrindo. O futebol precisa disso de novo, meu irmão. A gente precisa parar de brigar e voltar a jogar com amor. Parabéns, Super 11, vocês são fera. Agora irei analisar os jogos mais difíceis que eles enfrentam no campeonato. O Flamengo, no Maracanã, o calor e pressão da torcida são um inferno. Os Super 11 tentam usar várias técnicas, mas o campo pesado atrapalha a sincronia. Goenji é marcado por 3 defensores e ainda assim consegue um golaço, mas sai exausto. O jogo termina 3-2, vitória suada para o Super 11. Palmeiras. Abel Ferreira estuda cada jogador como se fosse um final boss. O Palmeiras joga com linhas compactas, impedindo espaço para chutes especiais. Empate 1-1, mas possessão que o Brasil aprendeu a neutralizar o estilo deles. Agora irei citar os jogos mais fáceis. Fortaleza. O Super 11 se adapta ao clima e ao ritmo. Com passes rápidos e uso moderado das técnicas, atropelam por 4-0. Domon domina a lateral e Kazemaru ganha o apelido de Feito do Nordeste. Santos, jogo leve, bonito e poético. 2 times que amam a técnica e o espetáculo. O Super 11 vence por 5-0 e a Vila Belmiro aplaude de pé. Eles jogam como se o futebol fosse arte, diz um torcedor idoso com lágrimas nos olhos. Mas o Brasileirão é cruel. Jogos de quarta e domingo, viagem de 6 horas, calor, chuva, altitude, Fubuki sofre lesão muscular, Kido joga com o joelho enfaixado, Endo começa a treinar o reserva, Tashimukai para revezar. O elenco sente saudade de casa, a comida brasileira é diferente, o idioma é um desafio, mas o público adota o time como um símbolo de fair play, sonho e disciplina. Crianças vão a estádios com faixas dizendo que o chute relâmpago é vida. Na penúltima rodada, o time está a 2 pontos do líder Palmeiras. Precisam vencer de fora em Porto Alegre contra o Internacional, sob chuva e frio. O jogo é tenso, físico e sem espaço para dribles. Nos acréscimos, Goenji tenta o chute final, mas desiste. Ele toca para Kido, que devolve de calcanhar. Fubuki vem correndo, finge o chute e passa para Endo, que havia subido de escanteio. O goleiro japonês marca o gol da vitória, estádio em choque. O verdadeiro espírito do futebol não é vencer, é acreditar até o fim, grita Endo. O Super 11 termina campeão do campeonato e ovacionados por terem conseguido superar tanta adversidade. Os torcedores brasileiros reconhecem neles algo raro, a pureza de quem joga pelo amor ao jogo, algo que irá motivar o Campeonato Brasileiro a evoluir muito, inspirou uma nova geração de jogadores que irá jogar pelo amor ao esporte e não pelos salários e se tornar influencers. Hibiki, em entrevista final, diz: o Brasil nos ensinou o peso do calor, das viagens e da dor, mas também nos mostrou que é viver do futebol com o coração aberto. E assim termina a jornada do Super 11 no Brasil. O que acharam? Espero que tenham gostado do vídeo. Por favor, não se esqueça de se inscrever no canal e curtir o vídeo. Valeu e até a próxima. That one in. The command has been given. Oh, the ref's blown the whistle. Let's see how the coach's instructions can impact the game. You can't play that rough. Will this change the state of the game in one fell swoop? Makasero! Has been shaken off. Makasero!
shaking off the opposition.